Quanto que eu cobro para pregar? Hoje em dia existe uma grande polêmica e discussão, né, dentro da igreja sobre se um pastor deve cobrar, não deve cobrar, quanto que cobram, pastor cobrando, pastor que não cobra, quanto que você cobra. Existe muita gente falando desse assunto, mas qual que é o coração desse problema? Qual que é a essência do problema? Na verdade, nós temos um problema cultural. O Brasil é um país profundamente enraizado na cultura católica. A cultura católica tomou conta do Brasil desde o início, desde as suas origens. Todo esse problema que nós estamos vivendo hoje é traçado desde lá de trás. Os franciscanos, por exemplo, eles têm a cultura da pobreza, o voto de pobreza. Então, se associa pobreza à santidade, com piedade. E desde aquela época sempre se associou riqueza com arrogância. O Brasil foi ensinado por padre e por freira. E todos eles, padre e freira, eles não possuem bens. A única coisa que podia ser rica, todo o dinheiro tinha que ser da Igreja Católica. Então, todo país que foi colonizado por católicos, que foi colonizado pela cultura católica, ela vai ter esse problema dentro da igreja. Pastor não pode ter dinheiro, pastor não pode ser rico, pastor não pode viver bem. Quanto mais ele tiver aparência de pobreza, melhor para ele, porque ele é mais santo, ele é mais piedoso. Todo esse assunto, por exemplo, nos países onde o protestantismo reina há muitos anos, vamos dizer, por exemplo, países como Estados Unidos, Austrália, países do norte da Europa onde não são católicos, onde foram praticamente protestantes, como a Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, os países nórdicos da Europa, onde era essencialmente protestante, aonde o calvinismo foi ensinado, aonde o luteranismo foi ensinado, eles traziam outro conceito, que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 5,17. O obreiro que ensina, ele é digno de dupla honra, falando de salário, falando de dinheiro. Então, a própria Bíblia ensina que quem é pregador, quem ensina a palavra, quem é pastor, quem é presbítero, quem é um homem de Deus da palavra, ele tem que receber dupla honra em honorários, em dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo em 1 Timóteo 5,17. Então, se você parar para pensar hoje, você olha, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que foi colonizado por puros protestantes. Esse assunto nem se fala nos Estados Unidos. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que vai ficar bem claro para você entender. Ano passado eu estava viajando, peguei um voo, né, de um estado a outro dentro dos Estados Unidos, e eu sentei na minha poltrona, como alguém do meu lado, e eu tirei a Bíblia e comecei a ler, e o rapaz que estava do meu lado, o senhor que estava do meu lado, começou a conversar comigo. Ele falou: você é o quê? Eu falei: não, eu sou pastor, eu sou pregador, eu viajo pelo mundo, né? Eu faço cruzadas, e comecei a falar um pouco do meu ministério para ele. E ele de repente olhou para mim e falou assim: e por que você está sentado aqui? Eu não entendi a pergunta. Eu falei: como assim, por que eu estou sentado aqui? Ele falou assim: você é um pregador, você é um escritor, você viaja pelas nações. Eu acho que você deveria estar sentado lá na primeira classe, lá na classe executiva. Você está indo pregar agora? Eu falei: tô. Ele falou: você deveria estar lá com conforto para você estar preparado para pregar depois. Sinceramente, aquilo me descolocou completamente. Eu falei: eu deveria estar lá na classe executiva? Então, dentro da cabeça do americano cristão, eles já entendem por conceito que pastor é digno de dupla honra. Já no Brasil, ou nos países que tem a raiz católica, que tem a raiz franciscana, que a piedade e a pobreza têm que andar juntos, se eu estivesse sentado na classe executiva hoje, tirasse uma foto e postasse no Instagram: pastor Pedro Medina sentado lá na primeira classe, na classe executiva, e tem alguns pastores que já fizeram isso, são bombardeados com comentários.
Isso não é coisa de que pastor faz. Como que pastor vai estar sentado na primeira classe? O verdadeiro pastor tem que ser humilde. Humilde é o quê? É o pobre. Humilde é aquele que está sentado lá atrás, no pior desconforto. Mas qual que é a solução disso? Como que isso vai mudar no Brasil? Porque nós temos que chegar um momento no Brasil que o assunto de falar de cobrar e não cobrar não deveria nem de existir. Nós temos que viver princípios. Todo trabalhador é digno do seu salário e aquele que ensina a palavra, ele é digno de dupla honra. Se a igreja brasileira tiver uma cultura de honra, esse assunto morre. Nós precisamos entrar numa cultura de que pregador não tem preço, homem de Deus não tem preço, homem de Deus tem valor. E o valor da unção, o valor da palavra de Deus, ela é imensurável, ela é incalculável. Honra não é quantitativa, não é quantidade. Honra é uma atitude, honra é você dar o melhor. E se você quer aprender a honrar, qual que é o princípio da honra? Se você ler, por exemplo, Mateus 10, versículo 40, Jesus diz assim: aquele que vos recebe, a mim me recebe. Então, se você vai convidar um pastor para pregar na tua igreja, você tem que pensar que você não está convidando o pastor para pregar somente. Você está recebendo na tua igreja aquele que o enviou. E quem o enviou? Jesus. Na hora que você convida, você está convidando Jesus para a tua igreja. Na hora que você convida, na hora que você põe ele num hotel, na hora que você dá uma oferta, você está fazendo aquilo por Jesus. Outro problema que eu vejo é a motivação que as pessoas têm para levar um pastor na igreja dele. Muita gente convida as pessoas para ter nome, para atrair pessoas. Às vezes eles estão convidando alguém só para ter mais mídia, para usar o nome da pessoa para lançar o nome da igreja, lançar o nome do ministério. O evangelho nunca deveria ser comercializado, nunca deveria ter preço. Nós deveríamos colocar princípios, honrar os homens de Deus, honrar a história desse homem de Deus, honrar todos os anos que ele se dedicou. Nós temos que acabar com essa cultura gospel. A honra começa num coração agradecido. A Bíblia nos fala, lá em Lucas capítulo 8, versículo 1, que haviam várias mulheres ricas que tinham sido curadas de enfermidades e de espíritos imundos, que elas seguiam Jesus servindo ele com seus bens. Ou seja, elas eram eternamente agradecidas por aquilo que Deus fez na vida delas através de Jesus e, portanto, elas honravam a Jesus com seus bens. Elas investiam nesse ministério, elas cuidavam de Jesus. Quando você é agradecido por aquilo que Deus fez na sua vida através dos homens de Deus, você vai fazer a mesma coisa que essas mulheres. Você vai honrar, você vai abençoar, você vai promover, você vai financiar algo que não tem preço, mas tem muito valor. A fé não é algo que se comercializa. A unção não é algo que se comercializa. Quando essa revelação da honra do homem de Deus entrar no coração da igreja do Brasil, toda essa comercialização da cultura gospel, tudo isso vai acabar. E nós vamos ter uma igreja pura, uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja que flui na glória de Deus. E esse assunto nem vai existir mais. Então, depois de tudo que nós conversamos, quanto que eu cobro para pregar?